Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre 5 erros que podem acabar com a sua empada. Então são dicas de como fazer a massa de empada, por que ocorre certas coisas quando você está fazendo a massa. Eu recebi muito feedback aí no vídeo do empadão de frango e como o empadão também agora de bacalhau deu bom aqui no canal. Eu vou fazer esse vídeo pra gente tirando umas dúvidas aí e também para quem está entrando agora no ramo de fazer empadão para vender, né? A gente vai tirar algumas dúvidas agora nesse vídeo. Então, muitas pessoas agora vão lembrar de quando começaram nesse ramo aí de fazer empada. Eu vou falar agora assim no contexto, tá? Empada, vou citar empada, mas é a massa em geral para empadão também. No vídeo do empadão de frango, teve também comentários agradecendo porque iam começar a fazer para vender. E para quem tinha alguma dúvida, principalmente sobre a manteiga, que a gente usa manteiga não, margarina. Você pode estar usando tanto a margarina como a banha. Se for usar, eu sempre falo nos meus vídeos, se for usar a margarina, é sempre bom estar olhando para que tem 80% de gordura. Pode estar escrito 80% de lipídios. Você vai ver na embalagem. Essa é a melhor para estar ali fazendo a empada, sabe? Faz toda a diferença na massa. Então, se a sua empada já ficou dura demais, com aquela massa bem ressecada, com aquele recheio seco ou totalmente sem sabor nenhum, eu vou até citar aqui para vocês um ocorrido. Eu tava num shopping e tinha assim, tipo um quiosque lá de empada. E lá tinha esse quiosque, né? Uma lojinha lá vendendo vários sabores de empadas, aquelas empadas com aquela massa bem chamativa. E eu comprei para experimentar. E eu confesso que eu me arrependi. A empada, gente, era daquela massa que tava borrachuda. Por fora, assim, apresentável, tudo mais, aquela cor bem bonita, dourada. Mas não era aquela massa que derretia na boca, mesmo sendo a outra feita, né? Com aquela outra técnica que dá pra deixar ela sem ser com massa podre, essas coisas assim, mas não era. E pra confessar, confesso pra vocês que o recheio era daquele, acho que eu pedi de palmito também. E parece que tiraram o palmito ali do vidro, só picaram e colocaram ali. Não tinha cremosidade no recheio, não tinha sabor e totalmente sem sal, sabe? Então, todas essas técnicas fazem a diferença na hora que a gente está preparando a nossa empada. Então, se sua empada está sem gosto, a massa com aqueles probleminhas que eu já citei e vou citar mais, pode ter certeza que você vai estar cometendo algum desses erros que eu vou citar aqui nesse vídeo. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre esses 5 erros que pode acontecer sim, quando a gente começa a mexer com empadas, a trabalhar com empadas, a estar manuseando a massa e principalmente com recheio, que faz toda a diferença aí. E assim, principalmente para quem é iniciante, né? Eu vou falar dos erros, mas também eu vou dar as dicas de como a gente pode estar deixando aquela empada perfeita. Vale muito a pena ver esse vídeo e se tiver um feedback bom, eu vou voltar com a segunda parte dele, combinado? Então, bora! Vamos começar com o erro número 1, que é a massa dura, aquela massa que fica parecendo um concreto. E esse erro, por incrível que pareça, é bem comum. E aí ocorre o quê? A massa fica dura e pesada. E a pessoa nem imagina que acontece isso por ela estar manuseando demais aquela massa. Eu sempre falo nos meus vídeos, ali a gente só tem que estar agregando o que está na receita. Pra gente estar fazendo aquela massa perfeita, a gente não pode sovar igual a massa de pão, não. Ali é só para juntar mesmo, tudo é igual eu falo também. Se você quiser já usar a massa, abrir ali, né, com o rolo, fazer suas empadas ou empadão, ok. Mas também tem aquela parte, né, que eu sempre falo, se você prefere colocar ela uns minutinhos na geladeira e depois tá abrindo, total diferença é feita ali também. E fica até melhor para quem quer manusear, né? Pra deixar ela ali esticadinha para fazer as empadas, empadões, fica bem melhor também. Fazer de um dia pro outro a massa, fica maravilhoso também, já te adianta que no outro dia você só vai o quê? Modelar na forma e rechear, caso não queira fazer no mesmo dia também. E aí o que acontece? Quando você mexe demais na massa, fica ali passando do tempo, ela vai endurecendo, ela vai ficando pesada, porque ali vai desenvolver o glúten da massa. E a gente não quer isso. A gente quer isso quando tá fazendo o pão, que aí é só a sova vem bonita, uns 10 minutos pro pão ficar todo macio e grande, mas massa de empadão não tem sova, combinado? Não esqueçam disso nunca. Não tem sova. A massa do empadão a gente tem que misturar ali até dar o ponto. Feito isso, parou, ou vai abrindo para modelar, ou faz aquele processo que eu falei, para a geladeira. Ou você pode também estar fazendo o quê? Enquanto
enquanto você já fez o recheio, você depois deixa ele esfriando, que a gente vai entrar nessa parte ainda também, e aí você vai e adianta a sua massa. Mas daquele jeitinho. Ela tem que ficar naquele jeitinho que você pega assim, ela fica tipo uma massinha, fácil de modelar. Se não tiver assim, não é a massa certa para empada. Todo mundo ama uma massa podre daquela que fica quebradiça. Agora a gente vai entrar no erro 2. A massa que fica quebradiça demais. Tô falando de quebradiça desde a hora que você tá ali, juntando todos os ingredientes, você pega aquela massa e ela começa a esfarelar ali na sua mão. Tem vídeo meu aqui que eu mostro para vocês a massa já prontinha e eu divido assim no meio e mostro para vocês verem, entendeu? Tem que ficar ali. Tá na sua mão, vai ficar na sua mão. Agora tem massa que ela tá tão ruim que você juntou tudo ali e depois não consegue mais, sabe? Modelar, porque ela começa já, fica tipo uma farinha caindo da mão mesmo. Tá errado isso aí também. Então aquela massa que esfarela toda é falta do quê? De gordura. Falta gordura na massa. E tem como resolver isso sim. A massa boa é aquela que eu citei, que fica firme na mão, sabe? Você juntou tudo ali, tá bem agregadinho, consegue modelar, consegue fazer uma bolinha ali na hora e ela não vai cair. Essa massa, o ideal, ela fica tipo aquela massinha de modelar, sabe? Quando a gente junta e a gente consegue fazer as tirinhas nela, fazer bolinha, colocar ali na forma sem ela tá tipo encolhendo. Tem tudo isso para ser observado também. Então você se atente a isso também. Se a sua massa tá bem quebradiça, tá faltando gordura. Colocou ali um tanto de banho ou margarina, tá vendo que ela tá bem quebradiça? Coloca mais sal, vai colocando aos poucos, até dar o ponto mesmo de você tá manuseando ela sem ela tá esfarelando. Agora eu vou para o erro clássico, recheio seco. Esse é o erro número 3. Aí você acha que fez tudo certo ali, né? Aí na hora que você vai comer, a massa tá seca, aquele recheio seco. Sem graça demais. Aí não dá não, né? E o recheio quando tá seco, falta o quê? Cremosidade. Que é isso que eu deixo nos títulos dos meus vídeos de empadão. É tal recheio bem cremoso. Tem que ter a cremosidade ali, a dar aquele sabor especial. E se atente, quando você estiver fazendo o recheio, ele não pode ficar líquido demais. Ele tem que ficar num ponto que cremoso, igual eu já mostrei nesses meus vídeos também. Eu deixo ele ali, uma cremosidade que depois que ele for esfriar, aquela cremosidade não vai sumir, sabe? Tem gente que deixa até a mais, só que na hora que ele for pro forno, que ele for assar, vai dar a diferença também. Então você já deixa naquele ponto. Ou se esfriar, você notar que tá muito seco, tá faltando ali mais cremosidade, acrescenta mais um pouco de água, bem pouco, ou um molho, ou um requeijãozinho, pra dar mais uma liguinha e mexe bem. Aí sim, coloca na massa. Fora isso, não vai ficar bom o seu empadão não. Então não esquece, o segredo é ter um recheio levemente cremoso antes de você colocar na forma. Combinado? Não esquece. Deixa aí bem escritinho aí, pra você não esquecer nunca mais. E aí eu vou dar outra dica pra você. Se você não tiver um requeijão pra tá colocando, né? De repente já colocou todo o requeijão e o seu recheio não tá bom ainda. Tem pessoas que colocam creme de leite, também pode. E tem pessoas que usam, sabe o que no recheio do empadão? Pra dar cremosidade? Amido de milho ou a farinha de trigo, sim. E aí, no caso, você tem que deixar, tem esse truque. Aí você tem que deixar cozinhar, tipo, 1 minuto, mais ou menos, né? Pra aquele recheio não ficar com gosto de massa. Gosto de farinha não dá certo. Dissolver bem. Já pensou, você faz um recheio, a pessoa vai comer, tá com aqueles grumos de farinha crua, ou, né, que cozinhou ali por fora, os gruminhos por dentro totalmente cru. É muito ruim isso aí. Você pode perder cliente por esse erro também. Outra dica também pra você fazer um recheio bem cremoso, caso você já não tenha mais o que colocar. Se você tiver um caldo, sabe, um caldo de legume, com temperinhos, né, mais leve, para não roubar totalmente o sabor ali do, tipo, é de bacalhau, camarão. Então os temperos tem que estar bem, né, balanceado ali para um não ficar roubando o gostinho do outro. Muito cuidado com temperos de gosto forte, pimenta do reino, cominho, o próprio açafrão também. Muito cuidado quando for colocar no seu tempero. Vai colocando de pouquinho, vai experimentando. E o sal também, né, gente? Tem que ter muito cuidado com o sal, para não perder, porque já imagina, você faz ali aquele recheio, a massa tá maravilhosa, quando você vai ver o recheio tá todo salgado, aí não dá. Quando for colocar um cheiro verde, né, o coentro também, muito cuidado para eles não roubarem
levarem o sabor ali, o sabor principal, né? Que é do seu recheio. Bacalhau, camarão ou de frango. Tem que estar tudo bem dosadinho ali para aquele momento que você morde aquele empadão, para você sentir todo o gostinho bom que tem ali naquele seu empadão, né? Principalmente no recheio. E com a massa bem feita e tendo o recheio também bem equilibrado, você pode ter certeza que a clientela vai vir com tudo pro seu lado. Então, se atente a isso. Recheio seco, quando for pro forno, não vai dar bom. Vai sair um empadão só massa, porque ele vai ficar ressecado, principalmente o recheio também. Eu mesmo já cheguei a comprar também. Empada que ali você não dava pra ver direito onde era o recheio, porque tava tão seco que se misturou ali com a massa, parecia que era só a massa de empada que tinha ali. Não fosse um tantinho de queijo ou requeijão que colocaram, que dá pra ver a listinha branca. Fora isso, infelizmente, acontece muito. Agora vamos para o nosso erro 4, que é empada soltando água, aquela empada que vem úmida, principalmente na parte de baixo. É aquela empada aguada, literalmente aguada. E isso acontece quando o recheio não foi bem preparado antes. A pessoa vai colocando ali e se empolga, né? Vai fazendo aquele molho e deixa ele totalmente bem líquido. Aí você vai comer aquela empada, ela tá molhada embaixo, né? E fica aquela massinha meio gosmenta na hora que você vai comer. Aí é só por Deus mesmo. Vai perder cliente. E o que eu falei, o recheio, gente, ele tem que estar bem preparado antes e ele tem que estar bem encorpado. Você vai saber como é um recheio bem encorpado. Volta uns vídeos meus aí que eu mostro, eu faço questão de mostrar todo o passo a passo, já por isso. Aí deixando como uma dica para vocês, principalmente para quem tá aprendendo agora. E faz toda a diferença sim. Pode ter certeza, lá na frente você vai ver. Se você for chegar a fazer empada, principalmente para vender e voltar nessas dicas que eu tô dando aqui, você vai ver como que isso aí muda, se você prestar bem atenção. Porque o certo é a gente tá seguindo sim a receita, todas as proporções, todas as medidas, se atentar às formas. Ainda bem que a gente não precisa untar quando tá mexendo com massa de empada também, isso já facilita muito, né? E não vai ficar ali perdendo tempo fazendo, untando tantas forminhas, igual se a gente pega um pedido grande mesmo. É só ir lá forrando todas as forminhas, não precisa tá passando manteiga desmoldante, nada disso. Então isso aí já ajuda muito. Então é o tempo que a gente tem pra ir preparando, caprichando, na verdade, no nosso recheio e na nossa massa. Se a gente quiser manter a clientela, eu já vendi empadão também, viu? Já vendi empadão e deu bom. E tem pessoas que fazem assim: eu vou colocar esse recheio aqui na empada, no empadão mais líquido, porque quando ele estiver cozinhando ali, quando ele estiver assando, vai resolver tudo quando eu tirar. Triste engano, não vai não. Ele vai ali, tá cozinhando a sua massa, mas a quantidade de líquido que tá ali não vai sumir, não vai evaporar. Sabe aquela massa meio borrachuda, embaixo um pouco areenta, que a gente fala? É desse jeito aí que vai ficar. Colocou na boca, você vai sentir na hora que tinha líquido em excesso na sua massa. Sim. Erro 5, sua empada não doura por cima. Sabe aquelas empadas que saem do forno anêmica? Branquinha, branquinha, branquinha. Por que será? Diz aí. Isso acontece por um detalhe tão simples, gente. A pessoa simplesmente esqueceu de pincelar a gema por cima da empada. Tem pessoas que usam um pouco de leite, com um pouquinho de azeite. Tem outras técnicas também que tá usando ali, né, pra já tá pincelando por cima da empada. E tem também pessoas que não fazem isso, preferem não colocar nada e tá valendo também, só que corre o risco da empada não sair tão linda como fica com aquela cor dourada, que é o que chama muita atenção também. Então, pincelar a gema por cima antes de levar ao forno faz toda a diferença. E outro detalhe, seu forno sempre tem que estar pré-aquecido. Tem muitas pessoas que colocam ali, até bolo, pão, o forno tá frio, coloca, não vai ficar bom. Pré-aquece ali o forno enquanto você tá modelando. Se você for fazer as empadinhas, principalmente de vários sabores, coloca tipo uma bolinha, um coração, alguma coisa em cima para você depois falar pro cliente. Tal é de tal sabor, bolinha em cima, né, de ponteia de queijo, o coração é de frango. Deixa sempre isso também anotadinho aí para você não esquecer, porque tem todos os detalhes e esses detalhes fazem toda a diferença em tudo, não é só nas empadas, é em pães, na nossa comida do dia a dia. Tá, foca ali, faz bem bonitinho para você tá fazendo ali uma coisa bem gostosa pra clientela, mesmo pra sua família também, entendeu? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu vou esperar vocês aí comentarem se já comeu alguma empada assim, se já fizeram e esqueceram algum ingrediente também ali na massa ou no recheio. E aí eu volto com a segunda parte com outras dicas, né? Pra gente tá tirando dúvidas aí sobre massa de empadão. E quem não viu os vídeos ainda, aqui tem um empadão de frango, tem um empadão de palmito e por último tem o de bacalhau. E também tem
empadinhas doces que eu fiz, com 2 sabores. Se vocês puderem ir lá, tem a playlist agora, viu? Com as empadas e empadões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, hypem aí o vídeo pra mim. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.